Vamos agradecer ao Senhor por estarmos aqui. Pai, em nome de Jesus, nós cantamos que tudo é possível para Deus. Não existe impossíveis para Ti. Nós sabemos que tem alguns queridos aqui que estão com problemas sérios, fisicamente. Outros estão com problemas nas suas famílias. Outros precisam resolver questões e não têm muita força para resolver. Situações da casa, da família, do trabalho. Deus, nós queremos confessar que nós somos homens de integridade, que creem que não há impossíveis para Deus. E que no nome de Jesus, os possíveis de Deus podem vir até nós. É assim que cremos, Senhor, e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de sentar, dê um abraço à pessoa que está pertinho de você. Eu acho que vocês já abraçaram, né? Dá mais um, não tem importância. Eu quero conversar com você hoje sobre o tema que é a verdade, que é a verdade. Ou o que é a verdade. Na verdade, eu peguei esta frase de Pôncio Pilatos, quando ele interpelou Jesus num determinado momento, e ele faz essa pergunta: que é a verdade? E eu quero pedir a sua super redobrada atenção para aquilo que a gente vai estar falando aqui, porque aquilo que a gente vai conversar aqui é extremamente sério, é extremamente importante para a nossa terra, para o nosso país, para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso coração. A grande questão é que está sempre em jogo o que é verdade e o que é mentira. Está sempre em jogo através de falas, declarações. Infelizmente a gente tem casos e casos de muito tempo no nosso país, e para não ir muito longe, eu peguei algumas frases. A primeira, de Costa e Silva, em 1964, ele diz: no Brasil não há lugar para ditaduras. Bonito, né? Só que não foi o que aconteceu, não é isso? A outra frase de João Alves, vocês lembram dele? Ele ganhou 200 vezes na loteria. Ele diz: o dinheiro que eu tenho, vocês estão pensando que eu roubei? Eu ganhei 200 vezes na loteria, gente. Coisa simples. Todo mundo ganha 200 vezes na loteria. Uma coisa simples. Ou a de Paulo Maluf, em 2001, eu não tenho conta na Suíça. Tem. Né? A Interpol, esse pessoal está me procurando aí, deve ser para autógrafo, alguma coisa, né? Não tem conta na Suíça, né? Ou também a frase de Lula em 2012: não houve mensalão, pessoal? Não houve. Isso é balela, fantasia. Eu não sou partidário de nenhum partido, e eu não vou usar o Holy Hour para nenhum tipo de propaganda eleitoral, certo? O objetivo, e eu peguei frases políticas, de políticos, porque são frases que mudaram a história, ou seja, são mentiras que foram contadas publicamente por pessoas que nós não gostaríamos, ou esperaríamos que eles não contassem mentiras. Só que isso daqui são apenas algumas pouquíssimas frases. Existem, né, todo dia. Alguém disse certa vez, eu estava ouvindo um psicólogo, uma entrevista de um psicólogo, e a pergunta que a jornalista fez para ele foi a seguinte: doutor, todo mundo mente? E ele disse, olha, assim compenetrado, ele fechou a cara e disse: infelizmente eu tenho que dizer que todo mundo mente. Eu falei: mas que descarado, cara.
Ele nem me conhece. Como é que ele sabe que eu minto? Ou como é que ele acha que eu minto? Por quê? Baseado em quê? E ouvindo a entrevista, na verdade, a interpretação dele, de um outro historiador, filósofo, etc., também que eu estava estudando, o que eles dizem é o seguinte, que se todo mundo dissesse a verdade, seria impossível a convivência humana. Tá bom para você? Se todo mundo dissesse a verdade, seria impossível a convivência humana. Para que haja equilíbrio na sociedade, é preciso que haja mentira. Gente, eu ouvi isso de doutores, eu não estou falando que eu ouvi isso ali na esquina, num bate-papo com alguém. De pessoas que estudaram demais, de pessoas que se dedicaram demais ao estudo e chegaram a essa constatação. Que coisa incrível, né? Que a mentira, não só ela acontece, ela é necessária. Não. Se a mentira for necessária, e se você concorda com isso, eu vou fechar o Holy Hour hoje. Porque aqui a gente não mente para você. Aqui a gente não trabalha com mentira. E aqui a gente orienta e inspira você a um estilo de vida de verdade. Concorda? Por que é que eu tenho que mentir? Eu não tenho que mentir. Ah, mas existe sempre aquela mentirinha. Ah, sempre existe aquela situação. Existem pessoas que trabalham com isso, gente. E olha, eu cheguei... Eu não li tudo, mas eu estava lendo uma tese de mestrado sobre a mentira. Imagina, a tese de mestrado é sobre a mentira nos escritos de Agostinho de Hipona. Eu fiquei impressionado. Falei, gente, pensar nisso. Só que Agostinho era um teólogo africano. Ele deixou claro no livro dele a respeito da mentira, ele disse, olha, mentira é sempre errado. Só que aí depois ele trabalha com categorias. Ele diz, olha, existem casos assim, casos assim, casos assim. E o pessoal desavisado pega esses escritos, e eu li isso num artigo de uma revista muito importante aqui no Brasil. Eles dizem, até Santo Agostinho disse que existem vários tipos de mentira e que algumas mentiras são aceitas. O que é mentira? Não existe, ele não disse isso, né? Mas só para a gente ver, quer dizer, nós estamos tão acostumados com a mentira. Eu me lembro particularmente de alguns pacotes econômicos no Brasil. O presidente ia para a televisão e dizia, brasileiros e brasileiras, fiquem tranquilos. Você ficou tranquilo? Então, né? Não haverá pacote econômico. Pronto. No dia seguinte o pacote estava lá. Não estava. Presentinho de Natal, Papai Noel para você. Mas você acreditou? A gente não acredita mais. E por que a gente não acredita mais? Sabe por que a gente não acredita mais? Porque a mentira não está apenas em lugares altos, em posições de autoridade. A mentira ela acontece todo dia e toda hora. Certo? Vamos no Holy Hour hoje à noite? O rapaz tem um compromisso. Ele acabou de inventar o compromisso agora. Ele criou um compromisso na cabeça dele, na agenda dele, fictícia. Rapaz, eu tenho um compromisso, não posso ir. Se fosse ontem, eu teria ido. A mentira ela está em todos os lugares, ela está em todos os níveis sociais, culturais, educacionais. Todos os níveis da nossa sociedade. Agora, a gente tem que perguntar, é a mentira uma coisa que deve existir? Aquele que é cristão, quem crê na Bíblia e quem crê nos escritos santos da Bíblia Sagrada, tem que se deparar com textos como este, por exemplo. Você pode ler comigo em voz alta, 1 João capítulo 2, verso 21. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis,
e porque mentira alguma jamais procede da verdade. A ideia aqui é que são duas coisas tão distintas que você não pode dizer que existe uma meia verdade ou uma meia mentira. Não existe absolutamente nenhuma ligação entre verdade e mentira, assim como não existe nenhuma ligação entre luz e trevas. Luz é luz, trevas são trevas. Mentira é mentira e verdade é verdade. Sim é sim, não é não. E assim por diante. E a gente tem que se deparar como, por exemplo, com esse texto de João 8,44, quando o Senhor Jesus dizendo, conversando com os judeus que o estavam ali questionando a respeito da vida dele, do ministério dele, etc. Então Jesus diz, olha, o meu pai e tal, ele falou, os judeus falaram assim, não, o nosso pai é Abraão. Aí Jesus falou assim, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Interessante esse texto, né? Jesus caracteriza da onde vem a mentira e da onde vem a verdade, que a gente vai ver daqui a pouco. Então agora eu vou te fazer uma pergunta. Se Jesus diz, se você crê em Jesus, se Jesus diz que o diabo é o pai da mentira, a pergunta que eu faço para você é a seguinte, eu posso mentir? Se eu mentir, eu me igualo a quem? Quem vai ser meu pai? Está aí, o texto é esse. Eu estava conversando agora antes um pouco do Holy Hour com um dos queridos aqui, e eu disse, olha, os princípios de Deus foram feitos para o nosso bem. Princípios de Deus não foram feitos para destruir a gente. E nem eu, nem você, nem ninguém na face da terra tem o direito de mudar princípios estabelecidos por Deus. Isso tem que ficar claro. Ah, mas Jesus disse isso daí, eu sei lá. O que ele disse é o que ele disse. No Antigo Testamento, por exemplo, existe um outro texto interessante, em Isaías 28, e eu vou ler 4 versos com vocês, diz assim, ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores que dominais este povo que está em Jerusalém. Porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte e com o além. Fizemos acordo, e com o além fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque por nosso refúgio temos a mentira, e debaixo da falsidade nos temos escondido. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crer não foge. Farei do juízo a régua, e da justiça o prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas arrastarão o esconderijo. É interessante que esse texto, esse verso 16, que fala sobre a pedra fundamental, a pedra angular, a pedra solidamente assentada, no Novo Testamento vai dizer que é Jesus. Ou seja, quando Jesus chega, a mentira some. Quem quer se esconder por detrás da mentira, está criando um problema muito sério para si mesmo. Porque está se enganando. Alguém disse certa vez que pobre daquele que usa mentira, porque depois tem que inventar 20 outras mentiras para justificar aquela primeira. Quer dizer, é um roubo, né, gente? É uma loucura, é uma situação que realmente não é absolutamente ideal. Então, o que é a verdade? Seria a verdade um conceito? Seria a verdade uma teoria? Seria a verdade uma série de regras? O que é a verdade?
Se você for pelo lado psicológico, você encontra alguma resposta. Se você for do lado filosófico, você encontra outras respostas. Eu vou pelo lado teológico, que é o que nos interessa aqui. E quando eu vou para a teologia, o que eu vejo é que a verdade não é uma teoria e nem é uma comprovação de fatos, mas a verdade é uma pessoa. Jesus disse para os seus discípulos o quê? Leia comigo. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que Jesus disse? Ele não disse eu sou uma verdade. Ele não disse eu sou um cara buscando a verdade. Ele não disse eu estou em busca da luz. O que ele disse? Eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Verdade na teologia cristã é uma pessoa. Por isso a necessidade da gente viver a verdade, e eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, mostrando para você um princípio importante a respeito da verdade. Um segundo texto bíblico que nos ajuda é que a verdade liberta. Leia comigo, por favor. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Então vamos pensar uma coisa, gente. A mentira liberta. O que diz esse texto? Por esse texto, a mentira liberta? Não. Se a verdade é que liberta, o que a mentira faz? Ela escraviza. No mínimo ela não liberta, porque ela mantém a escravidão. Se você parar para pensar, nós criamos hábitos na vida, e que são hábitos ruins. E um desses hábitos é a mentira. É contar pequenas desculpinhas. Ah, mas se eu falar a verdade, o que acontece se eu falar a verdade? A verdade te liberta. Ah, não, mas se eu falar a verdade, você já viu, né? Já viu o quê? Existem maneiras e maneiras de se falar a verdade, concorda ou não? Mas a verdade é uma só, não existem duas verdades, porque na interpretação bíblica, a verdade é uma pessoa. E como você não pode dividir Jesus, você não pode dividir a verdade em meia verdade, um terço da verdade, um pouquinho, um pocão. Não tem como. A verdade liberta, a mentira escraviza. Veja quando Jesus estava conversando com Pilatos. Olha que interessante isso. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. É interessante que a pergunta de Pilatos fica no ar. No texto bíblico, exatamente o que você está lendo aí, só diz isso, que Pilatos fez uma pergunta para Jesus. Se ele estava fazendo uma pergunta sincera, se ele estava sendo irônico, se ele estava sendo cínico ou qualquer outro tipo de reação, eu não sei. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Quando Jesus estabelece para ele: olha, Pilatos, deixa eu te falar uma coisa. Você quer saber se eu sou rei? Então eu vou te falar uma coisa. Eu nasci rei. E a minha missão de vida é dar testemunho da verdade. Uau! Não é? Ele disse: é para isso que eu existo. Para dar testemunho da verdade. Pense em quantos homens mentem para suas esposas. Quando eu estava estudando sobre isso, eu encontrei um monte de fórum sobre isso, sobre mentira, verdade, e tinha um deles que dizia o seguinte: a pergunta inicial era: por que todo homem mente? Todo homem mente para as mulheres. Essa era a pergunta.
E aí vem as discussões. Você pode, né, imaginar a discussão do fórum de internet, o que é que tem, né? Tem de tudo. E aí alguém disse o seguinte: mente porque é homem. Eu falei, gente, nós homens estamos enrolados. A nossa fama entre as mulheres é que nós somos mentirosos. Não é que a gente mente, é que nós somos mentirosos. Agora, por quê? Porque o homem, muitas vezes, ele tem medo de enfrentar ele tem um confronto com a mulher, né? Sabe por que nós temos medo de ter confronto com as mulheres? Vocês não sabem? Vocês sabem, não? Não sabem? É porque as mulheres sempre ganham na discussão. É por isso que a gente tem medo. Porque a mulher, ela tem um poder de verbalizar os seus argumentos muito maior do que nós. Com exceções, tá certo, gente? Tem exceções. Não fica desesperado, não. Mas tem sempre aí 0,1% que é diferente. Mas o resto... Desde que a gente era criança, a gente perde na briga com as meninas. Por quê? Porque as meninas, elas verbalizam com mais facilidade. Porque a mulher pensa falando. A gente pensa em silêncio, certo ou não? A gente pensa em silêncio. A mulher pensa falando. Até hoje, conversando com a minha esposa, né, depois de 32 anos, quase 33 anos de casado, conversando com a minha esposa, eu vou falando uma coisa, ela vai me interrompendo, entrando em outros assuntos, e eu paro por um minutinho. Sobre o que estávamos falando? Ai, desculpa, bem, ela já sabe? Eu falei, bem, você tem que entender, homem é limitado. Eu estava numa trilha. Eu estou aqui, ó. Tchan, tchan. Você passa na frente, eu já perdi o esquema. Eu tinha um argumento já. Deixa eu terminar. Não, é verdade. Então termina. Aí os homens que têm medo de argumentar e têm medo de falar o que sentem, que é um outro problema grave que a gente tem. Sábado passado eu estava falando sobre isso, não nesse sábado, no outro sábado, eu estava falando sobre isso para jovens casais, sobre comunicação no casamento, estava explicando sobre isso. Eu falei, olha, essa é uma situação complicada, porque existem níveis na comunicação. E um dos níveis da comunicação é quando você comunica sentimentos. Só que comunicação de sentimentos é o 4º nível na comunicação de 5. O primeiro é superficial. O segundo é de fatos, falar de coisas que estão acontecendo. O terceiro é quando você dá opiniões e ideias. O 4º é quando você estabelece sentimentos. Você abre o coração. Quantos de nós homens abrimos o coração para a esposa? E aí a gente vai mentindo aos pouquinhos. E a gente vai criando um hábito. Você não está legal. Você não está bem. Um amigo, não é nenhuma mulher, um amigo chega para você e diz assim, cara, você não está bem, eu estou olhando para o seu rosto, tem alguma coisa estranha. Não é nada não. Acabei de mentir, não é? É alguma coisa. Por que ao invés de você falar não é nada não, você não diz assim, eu estou passando um momento um pouco complicado, mas eu não queria discutir sobre isso. Beleza. Respeito você. Certo ou não? Por que a gente vai criando mentiras, mentiras e mentiras e a gente vai vivendo isso? A gente não pode fazer isso. O texto bíblico diz que Jesus veio dar testemunho da verdade. Quando Pilatos pergunta o que é verdade, ele pergunta e sai. É o que a maioria de nós faz. É ou não é? A gente vai quase chegando naquele ponto assim, que é aquele momento importante que você precisa abrir seu coração e você foge. É aquele momento de você enfrentar, você foge. Pilatos fez isso. O que é verdade? Virou as costas e saiu.
Só que depois ele foi falar para os judeus. Ele falou: rapaz, eu não vejo crime nesse homem. Ele falou isso umas 2, 3 vezes. Até que ele foi tão pressionado politicamente que ele sentou lá, lavou as mãos. Lembram disso? Faz o que vocês quiserem. Vamos trocar. Então troca. Solta um bandido, mata Jesus. É isso que faz uma pessoa que não quer ouvir sobre a verdade. Deu para entender? Se ele estava cínico, se ele estava irônico, se ele estava bravo, se ele não estava bravo, se ele estava isso, se ele estava aquilo, se ele estava interessado, se ele não estava interessado, uma coisa eu sei, ele não parou para ouvir Jesus. E Jesus deixou claro para ele, deu a dica: meu amigo, quem é da verdade, ouve as minhas palavras. Aqui, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Aí Pilatos falou: estou enrolado. É melhor fazer pergunta e sumir, porque esse homem aqui vai pegar no meu pé. Vocês lembram de João Batista na Bíblia? Lembra de João Batista? Quem lembra de João Batista? Quem não levantou a mão não lembra, ou não levantou a mão porque sabe como é que é? Está cansado, hoje é segunda-feira. Não, só para eu ter uma ideia. Quem não conhece a história de João Batista? Levanta a mão. Verdade. Beleza, obrigado, querido, obrigado. João Batista era um profeta. E como profeta, um dia ele se depara com uma situação, que era a situação do rei Herodes. O rei Herodes não era um rei, era um capacho político, era um boneco de Roma, tá certo? Mas era chamado de rei. E João Batista, que tinha uma característica muito interessante, ele vivia no deserto, cresceu como um profeta com características bem distintas. Por exemplo, ele só comia mel e gafanhoto. Brinca não. O negócio é sério. Se vestia com pelos de camelo e ele dava de dedo em todo mundo. E ele deu de dedo no rei Herodes, falou assim: olha aqui, não te é lícito possuir a tua cunhada, mulher do teu irmão. Era mentira ou verdade? Era verdade. O que ele estava falando? Uma mentira ou uma verdade? Uma verdade. Aí o Herodes falou: é? Já para cadeia. Prende o cara. Prenderam ele. Nisso a filha da cunhada está dançando para o rei cheio de pinga na cabeça, fora de órbita. Menina, te dou até metade do meu reino, o que você quer? Ela falou: minutinho, vou perguntar para minha mãe. Correu lá: mãe, o rei, vamos aproveitar. Eu posso ir para Disney. A gente pode ganhar uma ilha. Quem sabe ele nos dá um iate. Mãe, o que a gente faz? A mãe falou assim: é o seguinte, tem um cara aí que eu estou engasgado com ele, que ele dedou para todo mundo que eu tenho um caso com o rei. É o seguinte, peça a cabeça dele num prato. Ela voltou lá: eu quero a cabeça de João Batista num prato. Diz a Bíblia que o rei ficou triste. Sabe por que o rei ficou triste? Porque você não encontra gente que fala a verdade. Você pode odiar a pessoa que fala a verdade, mas você não encontra gente que fala a verdade e sustenta, e vive e morre pela verdade. Você não encontra. Você pode não suportar a pessoa, mas você sabe que aquela pessoa é importante e aquela pessoa é confiável. Mas ele prometeu, falou isso na presença de todo mundo, trouxeram a cabeça de João Batista. Que beleza. Silenciaram a verdade? Não, silenciaram um homem. Só que João Batista, quem era? Era o precursor de Jesus. Quando perguntaram para ele: você é o Messias? Ele falou assim: não. Quem que é você? Ele diz: eu sou uma voz que clama no deserto.
prepare o caminho do Senhor. Eu vim preparar. Aquele que vem depois de mim é mais importante que eu. Eu não posso nem amarrar as sandálias dos seus pés. E quando Jesus foi preso, sabe o que Pôncio Pilatos fez? Mandou para Herodes, que eles estavam brigados. Mandou para Herodes, para ver talvez o que Herodes fosse fazer, etc. Herodes fez umas perguntas, Jesus não respondeu. Por que ele não responde? Para quem não quer saber. Deu para entender? Não quer saber. Ele não respondeu. Mandou de volta para Pilatos. E sabe o que aconteceu? A partir daquele dia, Pilatos e Herodes ficaram amiguinhos. A morte de Jesus é tão importante no cenário histórico, cultural, político, que ele altera todos os níveis que forem necessários se pessoas da verdade assumirem a verdade dele, que é ele. Eu quero passar para você um teste da verdade. Eu já conversei com isso algum tempo atrás, em alguns lugares, mas preste atenção, isso é o teste da verdade. O que é o teste da verdade? Eu preciso saber o seguinte, eu preciso saber que existe um preceito. Preceito nada mais é do que um mandamento. Aquilo que é para mim, é para o meu bem. Então você lê na Bíblia, aquilo foi incluído na Bíblia para o seu bem. A Bíblia diz, todo mandamento de Deus é para o seu bem, é para o meu bem. Agora, esse preceito, ele existe na medida também em que eu entendo que existem razões, existem princípios por detrás, que estão subjacentes a esses preceitos. Mas esses princípios e esses preceitos apontam para uma pessoa, que é Deus. Então, por exemplo, você lê esse texto aqui, de maneira que a lei nos serviu de aio. Aio era alguém que cuidava, não é? Educava uma criança, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. A lei é o mandamento. Ela tem uma razão para isso, para me conduzir a Cristo. Mas ela tem uma pessoa por detrás, que é o próprio Cristo. O princípio, por exemplo, nesse texto de Mateus, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento, eu, porém, vos digo. Agora Jesus vai dar razões, explicações. Eu vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento em tribunal. Quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Ô louco! Não matar, quando alguém falar para você, rapaz, a minha vida eu estou bem, eu não mato. Aí você diz, ops, tem um texto lá, Mateus 5, 21, 22. O que é que Jesus está dizendo? O que Jesus está dizendo é o seguinte, existe um mandamento, não existe? Mandamento, preceito. Qual é o mandamento? Não matarás. Qual é a razão desse mandamento? A razão de não matar não é não matar, e não é você vai ser preso ou vai morrer. A razão do não matar é a vida é muito importante, e tão importante que nem xingar eu devo. Certo? Essa é uma razão. Por que do mandamento? E a pessoa? Por exemplo, quando você lê esse texto de Êxodo 33, 13, Moisés diz assim, agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça. Eu conheço o teu caminho, os teus preceitos, as tuas razões, mas eu quero, em última instância, conhecer a pessoa que está por detrás do mandamento. Então, por que a gente fala a verdade? Porque Deus é a verdade. Por que a gente deve ser homem de integridade? Porque Deus é íntegro. Por que é que eu tenho que ser honesto? Porque Deus é honesto. Por que é que eu devo ser justo? Porque Deus é justo. E assim por diante. Deu para entender? Tem uma pessoa por detrás. Não é um mandamento lançado, jogado na história. Tem uma pessoa, tem um Deus por detrás. Se você ama a Deus, se você crê em Deus, é isso que Jesus está apresentando para a gente.
Se você não crê, bom, está aí a sociedade para te ensinar o que você tem que fazer e para te mostrar o que é que dá bastante errado, né? Então, o que a gente deve fazer? É isso aqui, parar de mentir, né? O que é que diz o texto? Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são seu deleite, seu prazer. Lábio mentiroso, Deus diz, eu abomino, eu abomino. Tem uma brincadeirinha na internet que os jovens fizeram um tempo atrás aí. Eles colocavam, por exemplo, no Facebook, eles colocavam qualquer frase. Inventavam uma frase. O amor é lindo, como as flores no jardim da esperança. Tá? Acabei de inventar uma frase agora. Aí eles escreviam assim, Clarice Lispector. Eles assinavam como Clarice Lispector. Então, era uma brincadeira entre eles. Tudo era... E alguém disse uma coisa interessante, falou que a coisa terrível da internet é que você não pode comprovar quem disse o quê. É ou não é? Eu tenho, por princípio, fazer pesquisa. Quando alguém diz assim para mim, olha, pastor, eu estou te mandando esse e-mail aqui dessa criança perdida, está aqui o telefone e tal, não sei o quê, muitas vezes eu ligo. Alô? Da onde? É tal lugar? Tem alguma criança perdida? Uma vez eu fiz isso e falaram assim, não, já tá, isso é muito antigo, já, graças a Deus está tudo certo, já tudo resolvido. Então já imaginou, eu fico passando uma informação que eu não conheço? Eu tenho por princípio fazer isso, por quê? Por que você acha? Porque a verdade é muito valorizada no meu coração. Eu não quero te dizer uma coisa que não é verdade. Se você falar para mim assim, aí eu fui lá na casa do fulano, eu não vou chegar para o outro cara e vou dizer assim, ele não foi, ou ele foi 2 vezes, ou ele foi 3 vezes. Eu vou dizer, ele disse que foi. Você vai dizer assim, ô pastor, você não precisa explicar isso para a gente. Eu sei que não, mas é isso que a gente vive todo dia. Quando as pessoas passam de uma boca para outra, da boca para o ouvido, da boca para o ouvido, da boca do ouvido para a boca, e a coisa vai indo de mal a pior. E a gente vai aumentando, diminuindo, criando situações. E daí é que vem as fofocas, daí que vem as coisas. O que é uma maledicência? É dizer mal de alguém. E o que é essa maledicência? Se você tem convicção e plena certeza que aquela pessoa precisa de uma repreensão, vá e repreenda a pessoa. É isso que Jesus falou. Vá e repreenda a pessoa. Se a pessoa se arrepender, beleza, você ganhou um irmão. Se ele não se arrepender, leva uma testemunha. Se ele não se arrepender, leva para a congregação, para a comunidade. Se ele não se arrepender, você considera como um estranho, um gentil, um descrente, um incrédulo. É isso que Jesus diz. Tem passos. Por quê? Porque isso acaba com a mentira. O texto bíblico diz isso, Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. A verdade é uma só. E ele diz, porque somos membros uns dos outros. Porque o que acontece se eu falar... O que aconteceria se o meu cérebro desse uma ordem errada para os meus membros? Mentirosa. Seria um fator complicador, concorda ou não? Eu seria o quê? Um esquizofrênico? Que ouve vozes e que faz uma coisa, deixa de fazer outra, faz outra, não sei o quê, não sei o quê. Seria um rolo, né? Da mesma maneira, ele diz, na comunidade isso acontece. Então, antes de você falar que aquele político é mentiroso, analise se no seu dia a dia você não faz a mesma coisa em escala menor. Vamos pedir que Deus nos ajude? Feche os teus olhos, por favor, mesmo assentados. Senhor Jesus, o Senhor é a verdade. E o Senhor não abre mão disso. Da mesma forma, nós não temos o direito de fugir disso. E se vivemos a verdade e falamos a verdade, é porque há uma pessoa por detrás deste mandamento. E esta pessoa é a verdade. Então ajuda-nos, Senhor, a sermos homens de verdade. Em nome de Jesus. Amém.
Amém, querido?